passar a palavra para o Guilherme Azevedo vai falar, e a vida continua. Muito obrigado. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de volta no Irmão Tomé, sempre a convite do Roberto, para falar esse tema que, no nosso entendimento, é um tema basilar do Espiritismo. O Espiritismo, para aqueles que não estão acostumados com a sua história, Kardec percebe e é convidado no século XIX, na metade do século XIX, para participar de reuniões onde mesas giravam, onde havia ruídos que não tinham motivo aparente, e isso estava disseminado não só na Europa, como nos Estados Unidos também da América. E Kardec recusou esse sentido, então ele não tinha esse pseudônimo, né? Nós estamos falando do professor Rivail, Hippolyte Leon Denis Rivail, é convidado algumas vezes para participar dessas reuniões. E ele se recusou. Até um dia que ele aceitou o convite por insistência de um amigo. Eu chegar na reunião, ele estava disposto a provar a fraude, a diversão que ele tinha. Mas ele percebeu que não conseguiu fazer isso na primeira vez. E buscou outras experiências. E começou a fazer experiências controladas do ponto de vista científico. Lembrando que a gente vivia, naquele momento do século XIX, um renascimento da ciência. A recém-ruptura ocorrida com a religião como fonte única do conhecimento da humanidade, a ciência começava a prosperar, sem as amarras dos dogmas religiosos que nós vivemos durante toda a Idade das Trevas, toda a Idade Média, aí desde o século VI até o século XV, XVI, com René Descartes. A ciência, então, emergia naquele momento na Europa. E Kardec faz reuniões com critérios científicos, onde ele conseguiria provar da onde viriam aqueles fenômenos, a elevação da mesa, as batidas, e ele chega à conclusão de que não era desse mundo que a gente percebe. E ele, então, descobre que existe uma fonte de inteligência de outra dimensão, por assim dizer. Então, só isso já nos revolucionaria a humanidade. Quando a gente simplesmente descobre que a morte que nós percebemos, essa morte que a gente tem a certeza que encontraremos um dia, porque, lembrando aqui a todos, os encarnados, né? Porque os desencarnados já sabem disso, todos nós vamos morrer, a seu tempo, a sua hora, a sua forma, mas essa é a certeza que nós encarnados temos, que nós vamos morrer. E nós temos que aprender a viver essa morte. Não com tristeza, mas, como diz a leitura da noite, como um fato corriqueiro de nossas vidas. E isso Kardec descobre. E é esse fato concreto, positivado de uma forma com critérios científicos, onde o embuste, a enganação não poderia imperar, que Kardec, a partir daí, começa a pensar, a raciocinar o que significa isso. O que significa uma inteligência que se diz sem corpo poder se manifestar? O que significado tem para nós, encarnados, a existência da continuidade de nossas vidas? Nós temos que começar redefinindo o conceito de vida. Do ponto de vista, hoje, essa própria ciência acadêmica tem dificuldades para encontrar uma definição única de vida. Os físicos gostam muito da definição baseada na entropia, de que vida
Manifestação de vida é tudo aquilo que é capaz de absorver energia e se reproduzir. Você mantém, segundo a lei da termodinâmica, você mantém a quantidade de energia que tem no universo. Para os físicos isso está bom. Mas será que para a nossa experiência humana essa definição de vida vale? Será que todas as nossas vivências estão restritas a essa definição? Ou vida para nós é expansão? É crescimento contínuo? É manifestação da nossa própria inteligência, das nossas próprias ideias? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele relata um discurso de um espírito chamado Albério. E lá ele diz que a ideia é um ser, entre aspas, que o nosso pensamento dá forma. Ou seja, ideia não tem forma. Ideia não está no mundo das formas. Ideia não tem dimensão. E se ela não tem dimensão, ela não ocupa espaço, ela não tem tempo, ela não perece. E só o pensamento em si, operado por nós, dá-lhe forma. E a nossa vontade vai imprimir-lhe movimento e direção. A partir do momento que as minhas ideias se concretizam com o meu pensamento, a minha vontade vai dar direção a ela, vai dar impulso a ela. Para quem? Endereçando a todos vocês, endereçando a um só. Mas isso é expressão de vida. E ele continua dizendo que do conjunto dessas ideias resulta a nossa própria existência. Então eu, espírito encarnado, vivendo essa experiência de encarnação, não sou mais do que um conjunto de ideias. E a manifestação dessas ideias, desse conjunto de ideias, o que resulta delas é a expressão de vida. Esse é o nosso entendimento. É a expressão do nosso conjunto de ideias. Conjunto de ideias, e aí a gente pode expandir para sentimentos, que vai nos mover os desejos, as vontades, que vai nos fixar a memória em um ou outro acontecimento. Porque a gente vai lembrar aquilo que nos incomodou muito ou que nos agradou muito. Aquilo que nós nos afeiçoamos de alguma forma, seja positiva ou negativamente. Isso é vida. Isso é expressão de vida. Aí sim, a gente começa a abranger com essa definição toda a nossa experiência. Porque simplesmente você dizer que vida é a absorção de energia e aquele ser que consegue se reproduzir, eu não consigo expressar nessa definição o amor que uma mãe tem pelo filho. É incompatível tanto fisicalismo diante disso. É incompatível os fenômenos que nós encontramos na vida, sejam nós, espíritas, que muitos de nós estão acostumados a ver fenômenos mediúnicos, mas nas nossas experiências diárias, a gente, às vezes, vai pegar o telefone e o telefone toca. É a pessoa para quem a gente ia ligar. Existe uma conexão mental transcendente a essa experiência fisicalista que vivemos. A essa experiência fisicalista que nós nos escravizamos. Eis aí quando o Cristo chega para a gente e fala diretamente: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Ou de quem? De nós mesmos. Nós é que nos escravizamos com essas ideias que nos limitam. O universo é palco de expansão infinita para as nossas vidas. Nós podemos fazer infinitas coisas dentro da criação de nosso Pai. Não todas, mas infinitas sim. Nós podemos fazer tudo infinitamente para o bem. Isso nos é permitido. E à medida que nós adquirimos essa característica inerente a nós, quando essa característica passa a fazer parte de nós mesmos, dessas ideias que nascem
sem a gente ter um controle sobre elas. Quando o bem passa a fazer parte desses sentimentos, dessas ideias e desses pensamentos, a gente começa a expandir a nossa expressão de vida, até a condição de um Cristo. Então, mais uma revelação aqui. Todos nós aqui, agora sim, tanto os encarnados quanto os desencarnados, um dia também seremos Cristos. Nessa romagem que nos levará à presença do Pai. E, diante desse entendimento de vida que a gente combinou aqui, de que vida é expressão e expansão contínua, a gente trouxe alguns textos que eu vou tentar, junto com vocês, conduzir a nossa inteligência e o nosso coração ao entendimento da continuidade dessa vida. Porque eu não optei por esse estudo, a gente não se apegar às comprovações de que existe uma vida depois da morte. Eu acho que o movimento espírita hoje, a doutrina espírita, já superou essa fase, em muito. Então, o convite que é feito é para que nós usemos o nosso coração e a nossa inteligência para entender essa expansão de vida. Paremos de buscar no fenômeno, seja ele mediúnico ou qualquer outro que nós vivenciamos, né, as comprovações da vida, da continuidade da vida, porque ela não está fora da gente. A vida sou eu mesmo. Eu tenho que me entender. A partir do momento que eu me entendo, eu começo a entender a sua característica mais profunda, que é a continuidade, que é a infinitude. Porque está em mim, não está fora de mim. Não está lá na reunião mediúnica. Não está no fenômeno absurdo que vai me impressionar os sentidos. Aquilo que eu vou achar que é um milagre, a cura espetacular. Não está lá, está aqui dentro. Está aqui dentro de cada um de nós. Encarnados e desencarnados que estamos aqui. Em todo o universo. Então é esse o convite, através desses textos que a gente trouxe. Entendermos juntos esses textos, sentirmos além de entendê-los, a fim de que possamos dar um passinho mais no entendimento disso, que é basilar para a doutrina espírita, que é basilar para a nossa vida aqui, para dar sentido a tudo que nós experienciamos aqui, todas as nossas dores, todos os nossos prazeres, todas as felicidades que somos convidados a experienciar nessa existência. E entender que a minha expressão de vida, ela precede o berço e ela transcende o túmulo. Eis aí o grande consolo inicial do Espiritismo. Como é que eu faço aqui? Vamos ver. Isso. Obrigado, André. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante aos pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram as civilizações e refundiram os povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Ou seja, toda a evolução do racionalismo, desde os egípcios até os dias de hoje, esse texto aqui foi escrito na década de 1960, se não me engano, é do livro E a Vida Continua, o prefácio do livro E a Vida Continua, de André Luiz,
Esse texto é de Emmanuel. Ele está dizendo e nos convidando, olha só, desde civilizações mais remotas que a gente possa imaginar, a gente se prendeu ao limite do túmulo. E menos, por falta de perquisição filosófica mesmo, nos prendemos menos ainda à precedência do berço, né, de onde eu vim. Por que estou aqui? A gente tem muita preocupação com o túmulo. A fisionomia da morte nos é terrível. Cada um de nós aqui tem, diante da palavra morte, ou diante da certeza da morte, por assim dizer, nessa terminologia que Emmanuel também falou na leitura, alguma sensação ruim, alguma sensação de finitude, de perda. E o que nós vamos perder com a morte? Nós já pensamos? O que nós vamos perder com a morte? Eu vou perder a minha conta no banco, o carro, eu vou perder meu posto de marido, de esposa, de pai, de filho, de síndico do prédio, ou seja, eu vou perder tudo que é material e todos os papéis transitórios que eu exerci nessa vida, ou que eu esteja exercendo. Eu vou perder todos eles. E eles têm importância nas minhas ideias. Eles tiveram importância enquanto experienciação para a renovação dessas mesmas ideias. Agora, se eu continuar apegado à minha conta bancária, à minha posição de pai, de esposo, de esposa, de mãe, de filho, de presidente do conselho do síndico do prédio, o diretor da empresa tal, ou ao título de barão, que um dia eu tive, eu realmente vou continuar morto aqui na Terra, vivendo a minha morte. Aí sim, como diz a leitura inicial, eu estou morto. Mas se eu entender que todas essas experiências são fatores de renovação para aquelas ideias que me constituem, que eu sou o conjunto dessas ideias e elas necessitam para sua expansão de renovação, e essas experiências são fatores de indução para essa renovação, aí sim, a vida e a morte me serão úteis. Se não, reencarna. Vamos tentar de novo. Começar de novo. E é isso, e é essa dificuldade que a gente tem de entender a morte que nos traz, desde civilizações remotas aqui. E o que isso permitiu? Isso permitiu ao longo dos anos a criação de doutrinas teológicas escravizadoras. Mas essas doutrinas, não é que a religião tal ou aquela está errada. Elas nos escravizaram porque fomos nós que as criamos. E criamos também apegados aos interesses imediatistas dessa existência. Porque a gente vive caminhando sobre a Terra, preocupado única e exclusivamente com essa existência. E quando a gente está falando isso aqui, a gente está falando, o orador fala primeiro para ele mesmo, né? Para que a gente entenda e vivencie. Porque entender é até relativamente fácil. Existe uma vida após a morte. Eu acho que alguém aqui não acredita em reencarnação? Acho que todos têm isso como fato. Mas será que a gente vivencia esse fato? Será que eu vivo isso nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas decisões, na forma com que eu encaro os meus problemas? Eu estou vivendo uma experiência renovadora, por mais dolorosa que ela possa ser. No tempo, ela vai ser renovadora. Agora, se eu me entendo um espírito imortal, o tempo não é problema para mim. Agora, se eu me entendo um ser finito, que vou ficar existindo apenas por 60, 70, 80, 90 anos, o tempo é um problema muito grande. E eu
preciso fazer o quê? Me libertar disso. Me entender como espírito imortal. E viver diante disso. Não é fácil. Não é nada fácil. Mesmo porque a gente está renascendo de uma animalidade há poucos anos. Segundo André Luiz, nós, espíritos humanos encarnados aqui na Terra, emergimos da animalidade há cerca de 200 mil anos. Depois de viver nesse ciclo de evolução anímica ou compulsória por cerca de 1,5 bilhão de anos. Então, nós estamos a um instantezinho da irracionalidade, da vida por instinto. Então, o convite nessa abertura de humanidade é nos entender primeiro como espíritos imortais. E lá no prefácio de Nosso Lar, o primeiro livro da obra de André Luiz, Emmanuel nos chama a atenção de que a humanidade precisa sim de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. E o que é espiritualidade? É justamente isso, nos entendermos como espíritos imortais. O convite a essa vivência. Mas essa vivência não é teórica, não é na aula do ESG, não é no estudo das obras de André Luiz. É quando sair daqui do centro espírita. É em casa, é no trabalho, é na decisão do dia a dia, se eu vou reclamar do motorista que me fechou ou não, que sentimentos eu vou... São nesses pequenos instantes que eu quero me entender como espírito imortal, vivendo mais uma experiência. Porque é só mais uma dessas experiências. E aí, voltando ao texto. E esse medo, e essa finitude que nos é quase que imposta por essa realidade fisicalista, né? A gente não pode nem chamar de materialista, porque agora no século XX, Einstein falou, olha, não tem matéria, não tem energia, nós estamos falando da mesma coisa, que não dá muito para definir, mas nós estamos falando da mesma coisa. Então não vamos mais falar de materialismo, vamos falar de fisicalismo, né? Energia e matéria como sendo faces de uma mesma coisa, uma mesma matéria-prima. Né? Então, diante desse fisicalismo que se impõe aos nossos sentidos, dos quais nós temos que nos libertar, né? Permite, então, que nós mesmos nos escravizemos psicologicamente, diante de doutrinas como a leitura falou, que, terminada essa existência, você terá 2 destinos. Ou você vai para o inferno e vai queimar o resto da eternidade, se a eternidade tem resto, né? Ou você vai para um céu e vai viver no ostracismo para o resto da eternidade também. Aí, que eu não sei se foi Emmanuel, perguntou, que céu é da mãe que vê o filho indo para o inferno? Que Deus é esse que condenaria uma mãe ao céu com o filho no inferno? Que céu é esse? E são essas as questões que Emmanuel nos traz. Aqui a gente trouxe só algumas. O que nós vamos fazer? Como nós vamos transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se embanhou no mal por simples influência da ignorância? Nós vamos mandar ele para o inferno para sempre? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, a nós, sedentos de dominar território, de manter a nossa sobrevivência na nossa ignorância primitiva. Nós vamos dar a ele o inferno, a maldição, ou nós vamos dar a instrução, um programa pedagógico para que ele se instrua? Porque não, quando eu falo da precedência do berço, é que a gente entenda, cada um de nós aqui já viveu esse primitivismo. E cada um de nós aqui vai viver a angelitude do Cristo. Eu estou a caminho. Eu estou me preparando. Mas quando eu olho para um irmão que ainda não teve certas aquisições que eu já tive, talvez ele tenha outra, eu tenho que entender que um dia eu também não as tive. Sejam elas de ordem moral, sejam elas de ordem intelectual. Eu tenho que entender que eu também passei por aquela ignorância. Senão fica muito difícil conviver mesmo.
né? E por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve o contato com a verdade, ou seja, descobriu no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover o céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem, que apenas se iniciou nessa prática. Não faz muito sentido para o nosso raciocínio essa pena eterna. Se eu tenho um Deus bom e justo, eu penalizar eternamente, seja lá qualquer ato que foi feito com a finitude do tempo. Eu, durante toda a minha vida, fui ruim. Então, você está condenado proporcionalmente à infinitude do inferno. Essa teologia, essa doutrina que nos escraviza não faz sentido para a gente. E diante disso é que o Espiritismo vem renovar o nosso entendimento. Vem renovar dizendo que morte não é juízo, morte não é julgamento, morte é renovação de ideias, é oportunidade de renovação. Morte é colheita do plantio que cada um de nós realizou nessa existência, seja individualmente e coletivamente. E a colheita também será feita assim, individual e coletivamente. E diante da sua sabedoria, o Cristo lá no Evangelho já nos esclareceu, a cada um segundo as suas obras. Aí ele resume a colheita que nós vamos fazer no dia que os nossos olhos se cerrarem e que escaparem das nossas mãos, como a gente vai ver mais adiante, o domínio da vida. Ou dessa vida que nós estamos falando, dessa experiência fisicalista que tanto nos escraviza. E eis o convite: entendamos a vida como continuidade da expressão das ideias. E Emmanuel prossegue nesse mesmo texto: ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Não existe morte. A vida se renova. A morte é processo de renovação. Purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Esclarecendo o que Emmanuel está querendo dizer aqui. Cada um de nós aqui saiu das mãos de Deus. Nós somos filhos da inteligência que criou o universo infinito, que se expande no espaço e no tempo, que a gente sequer consegue compreender a dimensão que é o sistema estelar, o sistema solar em que a gente vive. A gente tem dificuldade de compreender, às vezes, o tamanho do nosso planeta, que nada mais é do que um milésimo de um grão de areia diante do universo percebível por nós nesse momento. Nós somos filhos dessa inteligência criadora e mora em cada um de nós aqui a sua herança divina, de expansão universal. E é essa herança que nós vivemos buscando. E aí a gente se atrapalha às vezes, por causa da nossa infantilidade. Basta a gente se colocar do nosso ponto de vista, das nossas limitações, e olhar para as estrelas numa noite estrelada. O que sou eu diante disso? Mas a nossa centelha divina nos move, nos convida a tomar posse dessa herança. Junto com todos os meus irmãos, eu quero ser herdeiro desse Pai. Eu quero tomar posse do universo inteiro. E ele está legado a mim, a cada um que está aqui. O Pai deu uma função, um comissionamento dentro desse universo infinito. E é isso que a gente vive buscando. É isso que nos completa. Essa sede infinita que o homem tem de Deus. E às vezes a gente se atrapalha. Mas é isso que me move. E enquanto eu procurar Deus no objeto, no relógio, no iPhone, no carro, no sucesso, nós vivemos num momento, uma sociedade que sucesso é você ter dinheiro. Não é você ser bom,
Não é você ser justo, você buscar ser um pouco melhor a cada dia, isso não interessa. Se você tiver dinheiro, você é uma pessoa de sucesso. E eu vivo buscando Deus aí. E eu não encontro. Não me satisfaz. Eu não consigo encontrar Deus nem no meu filho. Se eu olhar como posse minha. Agora, se eu buscar Deus no sentimento materno que faz uma mãe se doar infinitamente ao filho, aí eu começo a encontrar Deus. Não é no filho. O filho é individualidade, tem vida própria, é herdeiro também. Mas nesse sentimento que me move a fazer o bem, incondicionalmente, aí eu encontro Deus dentro de mim. Deus não está fora, está dentro. Já diria o apóstolo Paulo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E o que fazer com as nossas experiências dessa vida? Por que o entendimento de continuidade da vida vai mudar minha vida agora? É uma grande questão. Então vamos esperar morrer e vamos viver a eternidade lá, depois da morte. Mas não, a eternidade você vive agora, porque você já é eterno. Nós já somos eternos. Nós vamos viver essa condição no momento da encarnação, durante a encarnação, no momento da morte, depois da morte, e para a maioria de nós aqui, na nova encarnação também. Essa é a notícia ruim, né? Vamos encarnar todo mundo de novo. Eu espero que ainda aqui na Terra, já regenerada. Mas o que me traz para esse momento, para hoje, para a hora que eu estou aqui, vivendo dias turbulentos como nós estamos vivendo, na nossa cidade, no nosso país, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. E no mundo inteiro. O mundo inteiro está em crise. Que me adianta entender a minha imortalidade? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, nós tiramos alguns trechos das instruções dos Espíritos. Para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um tema, que é um versículo evangélico. E você tem os comentários de Allan Kardec, e depois você tem as instruções dos Espíritos sobre aquele tema. Nesse capítulo específico, nós temos instruções apenas do Espírito de verdade. E nós vamos tentar entender esse texto um pouquinho, para esclarecer uma dúvida até mesmo do movimento espírita. Espírito de verdade, esse é o texto 5. O item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Quem veio aos transviados filhos de Israel? Alguém se lembra? Vamos continuar. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Estranhas essas palavras para quem se intitula o Espírito de Verdade. Quem veio aos transviados filhos de Israel? Quem em outras épocas? Quem fez antigamente? Como fez antigamente a minha palavra? Vamos tentar raciocinar. E o que ele está dizendo aqui é que ele continua conosco, guiando-nos a todos os instantes de nossa vida. E esse texto prossegue. Mais adiante, o Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Difícil, né? Amar de verdade. Mas é amar da porta para fora.
Porque da porta para dentro da casa espírita é facinho. Fica todo mundo bom, com medo de um espírito ouvir o pensamento que eu tenho, eu vigio até meus pensamentos. Né? Eu quero ver a mata da porta para fora. Né? Aí começa a ficar difícil, né? Aí você começa a falar daquela, não, mas o Roberto é muito chato, o Roberto não entende mais nada. Né? E você começa. Né? Mas da porta para dentro, oi meu irmão, tudo bem? Estava tão preocupado com você. Mas é assim que funciona mesmo. É nesse exercício, é nessa experiência, é que nós vamos crescendo. Porque se a gente tivesse que fazer tudo certinho, a gente não precisava nem estar aqui, encarnado. A gente está encarnado é para aprender. Quem está aprendendo erra. E errar faz parte do aprendizado, faz parte da experiência. Por isso é que o Cristo aconselha, né? Não julgueis, porque tu também vai errar. Né? O erro é a experiência que nós estamos vivendo aqui. É lógico que quando o erro alheio nos fere, nos machuca, nos incomoda, nos causa prejuízo, a gente tende a reagir. Né? Se fosse assim, imagina o Cristo reagindo lá na cruz. Né? Ia ser complicado para a gente, mas ele, mesmo naquela condição, tá bom. E o segundo ensinamento? Instruí-vos. Ou seja, use do seu sentimento, mas não esqueça da inteligência, pois ela é também herança divina. Porque se alguém virar para mim hoje e perguntar, Guilherme, você acredita em reencarnação? Você acredita em vida após a morte? Eu vou responder não às duas perguntas. Porque eu sei que é assim, independentemente de eu acreditar ou não. E isso é libertador, você sabe por quê? Porque eu não preciso ficar provando para ninguém que é assim. Se alguém falar, eu não acredito em vida após a morte, não tem problema, você vai morrer, você vai ver. Eu não acredito em reencarnar, você vai reencarnar, você vai ver. Eu não tenho que ficar perdendo meu tempo com quem não acredita. Eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, ou discutindo, ou tentando convencer alguém das coisas que eu acredito. Porque isso são fatos do universo. Não sou eu que criei, nem Kardec, nem nada. São fatos do universo. Então, se são assim, cada um vai encontrar a sua verdade ao seu tempo. Não preciso de ficar discutindo e nem criando dissensões com meus irmãos por causa disso. Simplesmente entender que cada um tem o seu tempo. E aí, o convite para instruir. Mas instruir também, gente, significa esforço. Porque se ele é consolador, precisamos nós fazer a nossa parte. No cristianismo encontram-se todas as verdades são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Eis que além do além-túmulo, que julgai-vos o nada, vozes hoje chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. E o que ele convida? Sede vencedores da impiedade. Da minha impiedade. Eu tenho que vencer a minha impiedade. Ele está pedindo um item só de virtude. Espírito de verdade. E agora, para mim, um dos textos mais belos de toda a literatura espírita. Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Está vendo instruir e consolar? Você só consola quem ama. Então ele está falando assim, eu venho instruir e amar. Eu venho dar exemplo de amor e de instruir. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Isso para mim é maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim aliviar o sofrimento nem a dor de ninguém, mas convidá-los que a tua resignação se eleve ao nível das tuas provas. Confia em mim. Mais do que fé, confia. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada nos jardins das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhe virão enxugar as lágrimas. Porque ele chorou,
Ele chorou no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas confiou, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E se entregou à cruz, sem resistir, sem agredir, mas simplesmente confiando que os anjos do Senhor lhe enxugariam as lágrimas, mas não diminuíram um prego, um espinho do seu calvário. E é isso que ele está dizendo para a gente. Seremos consolados, teremos do nosso lado os anjos do Senhor, que se apresentam para a gente, como os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos amigos, um estranho que me ajuda. Esses são os anjos do Senhor, que me enxugam as lágrimas. Mas que as minhas provas são minhas, inalienáveis. E que eu as vivencie com a dor que tiver que ter, que a minha resignação se alcance ao nível das minhas provas, porque é elas que me ensinarão, que me darão as duas asas, que me conduzirão à presença de Deus, o amor e a sabedoria. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ele está no coração de cada um. Quando soar a hora do repouso. Repouso, gente. A morte é repouso. É renovação. É sono renovador. E a trama da vida, se vos escapar das mãos, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em vós e germina a minha preciosa semente, que ele cultivou nos pensamentos, silenciosamente, de cada um de nós. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. E ele termina dizendo para a gente: estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Que apóstolo? João. Livro dos Espíritos, Prolegômeno. A primeira palavra, João Evangelista. Mas pode ser Kardec também. Também um apóstolo do Cristo, que está nos instruindo, que está nos dando o entendimento do que somos nós. Esse entendimento de espíritos imortais. E esse entendimento aqui e agora, na nossa vivência de hoje, vai mudar como eu vejo meus problemas. E o Cristo é claro, eles não vão diminuir, mas você será consolado. Você terá forças para enfrentá-lo. Não vou diminuir 1 milímetro nenhuma das nossas provas. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. E aqui ele é poeta, né? Quando ele faz aqui, a maleável argila, ele está se referindo ao texto de Gênesis, que diz que Deus criou Adão da terra, Adamá, terra. Ele moldou o homem. E aqui ele está dizendo o seguinte, que vós mesmos vão moldar essa argila com os nossos sofrimentos, e mais do que com os nossos sofrimentos, com o entendimento do propósito desses sofrimentos, com o entendimento do propósito dessas dores que a gente vivencia, que muitas vezes parecem-nos infindáveis e intransponíveis. Muitas vezes a gente acha que vai morrer diante de determinadas situações, que eu sofro tremendamente, mas ele vai nos ensinar
que isso é ferramenta para moldar essa argila, essa maleável argila. E que nós temos que construir essa imortalidade. Começando quando? Agora. Você não consegue agir ontem, você não consegue agir no próximo segundo. Você só consegue agir agora. Você pode começar tomando a decisão. As ações, as atitudes exteriores, elas têm seu tempo. Mas você pode começar tomando a decisão de se entender espírito imortal. E depois vivenciar isso. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus, e o máximo que vai acontecer comigo é desencarnar. Estando encarnado. E os desencarnados que já estão desencarnados. Mas isso é libertador. Isso é libertador. E aí vem a precedência do berço. Eu já desencarnei mais de 400 vezes. É o que Emmanuel nos fala. A humanidade encarnada hoje, depois de humanos, tem em média, gente, pelo amor de Deus, isso não é número fixo não, é uma referência. 400 encarnações. Né? E reencarnações. Então, é isso que eu tenho que me entender. Como espírito imortal, filho de Deus, a vida se renova a cada instante. E eu é que renova essa vida. Sou eu o artífice da minha imortalidade. E essa imortalidade é eu entender como espírito imortal, porque eu já sou imortal. Só falta que eu conheça essa verdade e me liberte. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É disso que nós estamos falando. Conhece a sua condição de filho de Deus, espírito imortal, e vivencia ela. Não basta conhecer, mas vivenciar. Experienciar ela. E as ferramentas para tal, nós estamos vivendo. Uma delas é o sofrimento. O sofrimento nos leva ao movimento. A acomodação é tirada de nós, pelos aguilhões da dor. Tem um espírito chamado Miramês, é um nome parecido com isso, que ele chama a dor de o anjo da dor, nos visita toda vez que nós estacionamos, ou toda vez que a gente segue na direção errada. Emmanuel fala a bênção da dor. Evidentemente que na condição que nos encontramos encarnados, parece estranho. Porque tudo que a gente faz é querer fugir da dor. Só que eu vou tateando como um cego, onde não está doendo, para poder achar meu caminho. E o Espiritismo nada mais é do que luz nesse caminho. É um ponto de laser lá na ponta, falando assim, ó, tá vendo aquele ponto? Vai por aqui. Só que tem um detalhe. Cada um tem o seu caminho próprio. Eu vou imitar a irmã Dulce. Não dá certo. Irmã Dulce é irmã Dulce. Eu vou imitar o Papa Francisco. Também não dá certo. Ele tem o caminho dele. Cada um de vocês é uma individualidade. Não adianta dizer para o outro o que ele tem que fazer, porque não dá certo. Eu vou ser igual o Chico. Não dá certo também. Igual a Cristo, também não dá certo, porque Cristo não veio falar para ser igual a ele. Ele mostrou um caminho. O que é esse caminho? Renúncia. Cristo, o Criador do próprio planeta Terra, pregado na cruz. Um prego numa mão, um prego na outra, um prego no pé, uma lança na costela. Uma espinha, uma coroa de espinho de acácia rosa, que era venenoso, doía muito. O que ele estava fazendo? Declamando um salmo, Salmo 22, Deus, Deus, porque me abandonaste. A declamação de um salmo não era falando, renegando a Deus, estava pedindo perdão para a gente, preocupado com Maria. Maria, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Ou seja, ele estava preocupado com tudo, menos com ele mesmo. Isso é caminho, verdade e vida.
Lá no Jardim das Oliveiras, quando ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, com medo, com dor, sabendo da dor que ele ia passar, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, isso é caminho, verdade e vida. Não é ficar repetindo texto evangélico na cabeça dos outros. Ser de bom, não. Isso é caminho, verdade e vida. Essa é a exemplificação que a gente tem que viver. Mas é eu ir para a cruz? É eu ir para o Jardim das Oliveiras? Não, é eu renunciar. Eu ser capaz de renunciar os meus interesses para os interesses de todos. Porque no momento em que todos nós fizemos isso, todos os nossos interesses estarão atendidos. Que eu vou renunciar do meu interesse em favor da minha mulher, ela do meu filho em relação a mim. Então, todos os nossos interesses estarão atendidos. Porque só existem, no fundo, interesses coletivos. E para resumir, gente, para quem ainda tem dúvida de que o Espírito de verdade é o próprio Cristo Jesus, por favor, releia esse texto com muita atenção. Porque lá em Domínio da Mediunidade, Alexandre fala: o Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, para quem ainda não viu textualmente. Mas, se alguém tem dúvida, por favor, releia esse texto várias vezes. Porque, outrora, eu vi os transviados, filhos de Israel. Para mim, não deixa dúvida, entre outras coisas. E para a gente encerrar, eu trouxe um texto muito interessante. Porque se a gente começou na última obra de André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, que aí a vida continua, a gente vai encerrar com o prefácio da primeira obra. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é jogo escuro das ilusões. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar de pano resolvesse transcendentes questões do infinito, como aquelas levantadas por Emmanuel. O que nós vamos fazer com o Silvícola, que matou o irmão para sobreviver? Nós vamos mandar ele para o inferno? Não é a morte que vai resolver isso. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição. E a morte é apenas um sopro renovador. De quantas existências, de quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, de quantos triunfos, de quantas mortes necessitamos ainda. Que isso fique em nossos corações. O pensamento de um espírito que codificou a doutrina. Muito obrigado, muito boa noite a todos.